Você não merece este anel. As palavras ecoaram pela igreja lotada como um trovão em dia de sol. 200 pessoas se viraram para me olhar, esperando ver meu desespero. Mas o que viram foi algo que ninguém esperava. Isabela Monteiro acordou naquela manhã de sábado, 15 de outubro, com uma mistura de ansiedade e euforia que havia sonhado sentir desde menina. Aos 26 anos, ela finalmente se casaria com Eduardo Silveira, o homem que havia conquistado seu coração 2 anos atrás e que representava tudo o que sempre desejou: amor verdadeiro, estabilidade e a chance de construir uma família. O quarto do Hotel 5 Estrelas em Campos do Jordão estava imerso numa luz dourada de outono que entrava pelas cortinas de seda. Isabela se levantou devagar, saboreando aqueles últimos momentos como solteira, e caminhou até a janela que dava vista para as montanhas cobertas de névoa matinal. O dia mais importante da minha vida, murmurou para si mesma, tocando o colar de pérolas que havia sido da avó, sua única herança de família. Isabela não vinha de berço de ouro, filha de um contador aposentado e de uma professora primária. Cresceu em uma casa simples em São José dos Campos, onde aprendeu que dignidade e caráter valiam mais que dinheiro. Formou-se em administração com bolsa de estudos, trabalhou desde os 18 anos para custear a faculdade e aos 24 conseguiu um emprego numa empresa de eventos corporativos em São Paulo. Foi lá que conheceu Eduardo durante a organização de uma festa de fim de ano para a empresa dele, Silveira e Associados, uma consultoria financeira que atendia grandes corporações. Eduardo era sócio-diretor, herdeiro de uma fortuna familiar construída ao longo de 3 gerações. Mas havia algo nele que transcendia o dinheiro: inteligência, senso de humor e uma gentileza genuína que a conquistou desde o primeiro encontro. Naquela manhã de casamento, enquanto se preparava para o que seria o dia mais feliz de sua vida, Isabela relembrou os 2 anos de namoro como se fossem frames de um filme romântico. O primeiro encontro havia sido casual. Eduardo voltou à empresa de eventos para resolver uma questão sobre o pagamento da festa e acabou conversando com Isabela por 2 horas sobre livros, viagens dos sonhos e filosofias de vida. Quando se despediram, ele disse: Isabela, posso te fazer uma pergunta? Você gostaria de jantar comigo amanhã? Não como cliente e fornecedora, mas como duas pessoas que descobriram que têm muito em comum? Os meses seguintes foram um turbilhão de descobertas. Eduardo a apresentou num mundo que ela apenas imaginava: restaurantes sofisticados, peças de teatro, viagens para cidades históricas, encontros com pessoas influentes, mas o que mais a impressionou foi como ele a tratava, sempre como igual, sempre interessado em suas opiniões, sempre orgulhoso de tê-la ao lado. Isabela, dizia ele durante os jantares, você tem uma perspectiva sobre a vida que me faz enxergar coisas que eu nunca havia notado. É refrescante estar com alguém que conquistou tudo na base do esforço próprio. Ela se apaixonou não apenas pelo homem, mas pela forma como ele a fazia sentir-se valorizada por quem realmente era. O pedido de casamento aconteceu numa noite de dezembro, durante uma caminhada na praia de Maresias. Eduardo se ajoelhou na areia, abriu uma caixinha com um anel de diamante que devia custar mais que o salário anual de Isabela e disse: Isa, você quer construir uma vida comigo? Não porque eu tenho dinheiro ou porque você é bonita, mas porque, juntos, somos melhores que separados? Ela disse sim, antes mesmo de ele terminar a frase. Os meses de preparação do casamento foram os mais intensos e felizes da vida de Isabela. Eduardo insistiu em pagar todos os custos. É meu presente para nós dois, dizia ele. Mas fez questão de que ela participasse de cada decisão. A cerimônia seria na Igreja do Rosário, uma construção histórica do século XVIII em Campos do Jordão, seguida de recepção no Palácio Boa Vista. 200 convidados, entre familiares e amigos de ambos, celebrariam a união em um evento que Eduardo queria que fosse elegante mas acolhedor, sofisticado mas cheio de amor. Isabela escolheu um vestido de noiva que era uma obra de arte. Seda italiana, bordados à mão, uma cauda de 3 metros que fluía como água. Quando se olhou no espelho durante a prova final, sentiu que estava vivendo um conto de fadas. Minha filha, disse sua mãe, Dona Rosa, vendo a filha vestida de noiva. Você está radiante. O Eduardo é um homem de sorte. Nós dois somos de sorte, mãe.
encontramos nosso par. Mas conforme o casamento se aproximava, Isabela começou a notar pequenos sinais de tensão que inicialmente atribuiu ao estresse normal dos preparativos. Eduardo estava mais distante, mais preocupado, respondia mensagens de forma mais seca. Quando ela perguntava se estava tudo bem, ele dizia: "Claro, amor, é só trabalho. Depois do casamento, tudo vai se acalmar." Seus pais, seu Francisco e Dona Rosa, estavam visivelmente nervosos com a magnitude do evento. "Filha", disse o pai em uma conversa reservada, "você tem certeza de que está fazendo a escolha certa? Esse mundo do Eduardo é muito diferente do nosso." "Pai, não estou me casando com o mundo dele. Estou me casando com ele." "Eu sei, Isabela. Só quero que você lembre que seu valor não tem nada a ver com o dinheiro que ele tem. Você vale por quem você é." As palavras do pai ficaram ecoando na mente de Isabela, mas ela as interpretou como preocupação natural de um pai protetor. O que ela não sabia é que, nos bastidores, uma pressão silenciosa estava sendo exercida sobre Eduardo. Durante os 2 anos de namoro, Isabela havia conhecido apenas superficialmente a família de Eduardo. Seus pais, Henrique e Margarete Silveira, sempre foram educados, mas distantes. Encontros rápidos em jantares formais. Cumprimentos cordiais, mas sem calor genuíno. O que Isabela não percebia era que sua origem social estava sendo constantemente avaliada e julgada pelo círculo familiar de Eduardo. "Eduardo", disse Margarete durante um almoço 2 semanas antes do casamento, "você tem certeza de que esta é a decisão certa?" "Mãe, já conversamos sobre isso. Amo a Isabela." "Querido, amor é importante, mas casamento é mais que amor. É questão de compatibilidade social, de objetivos comuns, bem, de classe. Isabela tem mais classe natural que metade das pessoas do nosso círculo." "Eduardo, seja realista. Ela é uma menina esforçada, certamente, mas vem de uma família sem recursos, sem conexões, sem tradição. Como ela vai se encaixar no nosso mundo?" Henrique, que observava a conversa em silêncio, acrescentou: "Filho, não estamos questionando o caráter da moça. Estamos questionando a compatibilidade a longo prazo. Você já parou para pensar como ela vai reagir às pressões sociais do nosso meio?" Isabela é inteligente, adaptável, tem personalidade forte." "Personalidade forte pode ser problema", interrompeu Margarete. "Mulheres do nosso meio sabem quando devem falar e quando devem se calar. Sabem como se comportar em eventos importantes, como lidar com a imprensa, como manter a discrição familiar. Vocês estão julgando ela sem conhecê-la de verdade." "Eduardo", disse Henrique com aquele tom paternal que usava quando queria encerrar discussões. "Filho, nós só queremos seu bem. E, francamente, achamos que você está cometendo um erro que pode custar caro no futuro." Essas conversas foram se intensificando conforme o casamento se aproximava. Não eram apenas os pais. Tios, primos, amigos da família, todos começaram a fazer comentários sutis que plantavam sementes de dúvida na mente de Eduardo. "A Isabela é uma graça, Eduardo, mas você não acha que ela fica um pouco perdida em ambientes mais sofisticados? Ela é esforçada, mas será que tem a formação cultural para ser esposa de alguém na sua posição? Eduardo, vocês têm universos muito diferentes. Como vão criar filhos se nem concordam sobre educação básica?" Gradualmente, essas pressões começaram a afetar Eduardo de formas que ele mesmo não conseguia articular completamente. Na semana anterior ao casamento, Isabela percebeu que algo estava definitivamente errado, mas não conseguia identificar exatamente o que. Eduardo estava mais irritado, mais crítico, mais distante. Durante o jantar de ensaio, na sexta-feira, ele fez comentários que a deixaram genuinamente confusa. "Isa, você tem certeza de que vai conseguir conversar com as esposas dos meus sócios durante a recepção? Elas são um pouco exigentes socialmente." "Eduardo, que pergunta estranha. Claro que vou conseguir. Por que você acha que não conseguiria? Não é que você não consegue. É que, bem, elas vêm de um mundo muito específico, têm referências culturais muito particulares. Você está duvidando da minha capacidade de manter uma conversa civilizada?" "Não, claro que não. Esquece o que eu disse." Mas Isabela não conseguiu esquecer. Durante toda a noite ficou pensando no tom condescendente que Eduardo havia usado
como se ela fosse uma criança que precisava de orientação para se comportar adequadamente. Na manhã do casamento, enquanto se arrumava, tentou afastar esses pensamentos negativos. São apenas nervos pré-casamento, murmurou para si mesma. Todo mundo fica estranho antes de se casar. Às 14 horas, Isabela estava pronta. O vestido era perfeito. A maquiagem, impecável. O cabelo preso num coque elegante com pequenas flores naturais. Quando se olhou no espelho pela última vez antes de sair do hotel, viu uma mulher radiante, confiante, pronta para começar uma nova vida. Você está linda, filha, disse Dona Rosa com lágrimas nos olhos. Obrigada por tudo, mãe. Por me criar para ser forte, independente, para saber meu valor. Essa é minha menina. Lembre-se sempre, você não precisa de ninguém para ser completa. O casamento é para somar, não para completar. Às 3:30 da tarde, a limusine chegou para levá-la à igreja. Durante o trajeto de 20 minutos pelas montanhas de Campos do Jordão, Isabela se sentiu como numa bolha de felicidade pura. Finalmente, vou me casar com o amor da minha vida. Ela não fazia ideia do que a esperava no altar. A igreja do Rosário estava deslumbrante. Flores brancas e rosa suave decoravam cada banco. Velas criavam uma atmosfera romântica e a luz da tarde, filtrada pelos vitrais centenários, dava ao ambiente um ar quase mágico. Quando a limusine parou em frente à igreja, Isabela ouviu um murmúrio dos convidados que já estavam acomodados lá dentro. 200 pessoas haviam vindo celebrar a sua união com Eduardo. Amigos dela, colegas de trabalho, família estendida e uma quantidade impressionante de pessoas do círculo social do Silveira. Pronta, princesa? Perguntou seu Francisco, que acompanharia até o altar. Mais que pronta, pai. Eles se posicionaram na entrada da igreja. A marcha nupcial começou a tocar e as portas se abriram solenemente. O momento era exatamente como Isabela havia sonhado durante meses. Ela caminhou pelo corredor central com passos seguros, sorrindo para os convidados que se levantaram para vê-la passar. Fotógrafos capturavam cada momento, filmadoras registravam cada segundo daquele que deveria ser o dia mais feliz da sua vida. No altar, Eduardo a esperava. Ele estava impecável no smoking preto, gravata borboleta, cabelos perfeitamente penteados. Mas quando seus olhos se encontraram, Isabela percebeu algo que a perturbou. Não havia o brilho de felicidade que ela esperava ver. Eduardo parecia tenso, quase relutante. Só nervosismo, pensou ela, afastando a preocupação. Seu Francisco entregou a Eduardo com um aperto de mão firme e um sussurro. Cuide bem da minha menina. Eduardo assentiu, mas sem o entusiasmo que Isabela esperava. O padre começou a cerimônia com as palavras tradicionais sobre o matrimônio como união sagrada, sobre amor, compromisso e fidelidade. Isabela ouvia cada palavra como se fosse música celestial. Chegou o momento dos votos pessoais. Isabela havia preparado um texto emocionante sobre como Eduardo havia transformado a sua vida, sobre os sonhos que compartilhavam, sobre o futuro que construiriam. Mas quando chegou a vez de Eduardo falar, ele hesitou. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para ela com uma expressão que Isabela não conseguia decifrar. Então, ele olhou para a plateia, depois voltou os olhos para ela e disse algo que mudaria sua vida para sempre. Isabela, disse Eduardo com uma voz que ecoou claramente por toda a igreja. Eu preciso ser honesto com você e com todos que estão aqui. Um murmúrio de confusão percorreu a igreja. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. Aquilo não estava no roteiro que haviam ensaiado. Eduardo, sussurrou ela. Você está fazendo o quê? Ele respirou fundo e continuou. Durante esses 2 anos, tentei me convencer de que nossa diferença de origem não importava. Tentei acreditar que amor era suficiente para superar incompatibilidades fundamentais. A igreja estava em silêncio absoluto. Isabela sentiu o sangue gelar nas veias. Mas a verdade é que nós viemos de mundos muito diferentes. Você é uma pessoa admirável, esforçada, certamente, mas vem de uma família sem recursos, sem conexões, sem tradição. Como ela vai se encaixar no nosso mundo? Eduardo, o que você está dizendo? Perguntou Isabela com a voz tremendo. Ele tirou do bolso o anel de noivado que ela havia devolvido para a cerimônia. Era tradição o noivo colocar novamente no dedo da noiva durante a troca de alianças. Você não merece este anel,
disse ele alto o suficiente para toda a igreja ouvir. Não porque você não seja uma boa pessoa, mas porque ele representa um mundo ao qual você nunca vai verdadeiramente pertencer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 200 pessoas prenderam a respiração, esperando para ver como Isabela ia reagir. Ela ficou imóvel por alguns segundos, processando o que havia acabado de acontecer. O homem que ela amava, com quem havia planejado uma vida inteira, estava publicamente a humilhando no altar na frente de toda a sua família e amigos. Mas então, algo inesperado aconteceu dentro dela. Em vez de desespero, ela sentiu uma clareza cristalina. Em vez de humilhação, sentiu uma força que não sabia que tinha. Ela olhou para Eduardo com uma expressão que ele jamais havia visto. Não era raiva, não era tristeza, era decepção misturada com uma dignidade inabalável. Eduardo, disse ela com a voz firme que ecoou por toda a igreja. Obrigado. Obrigado? Ele repetiu confuso. Obrigado por me mostrar quem você realmente é antes que eu cometesse o erro de me casar com você. Isabela se virou para a plateia de 200 pessoas que a observavam com uma mistura de choque, pena e curiosidade mórbida. Mas em vez de sair correndo em lágrimas como todos esperavam, ela fez algo que ninguém poderia ter previsto. Caminhou até o púlpito onde estava o microfone do padre. Com licença, padre, disse ela educadamente. Ele, ainda em estado de choque, se afastou sem saber como reagir. Isabela pegou o microfone e olhou para a congregação. Sua voz, quando começou a falar, era clara, firme, sem tremor. Amigos e familiares, disse ela, vocês vieram aqui hoje para celebrar o que acreditavam ser uma união baseada em amor e respeito mútuo. Eu também acreditava nisso. Eduardo tentou interromper. Isa, não precisa. Silêncio, disse ela, sem nem olhar para ele. Você já falou. Agora é minha vez. Ela voltou a se dirigir à plateia. O que acabaram de presenciar foi uma demonstração perfeita de covardia disfarçada de honestidade. Um homem que não teve coragem de ter essa conversa comigo em particular, decidiu me humilhar publicamente no que deveria ser o dia mais feliz da minha vida. Murmúrios de concordância começaram a surgir entre os convidados. Isabela percebeu que parte da audiência estava começando a se indignar com a atitude de Eduardo. Eduardo disse que eu não mereço este anel porque não pertenço ao mundo dele. E vocês sabem de uma coisa? Ele está certo. A igreja ficou ainda mais silenciosa. Eu não pertenço ao mundo onde pessoas são julgadas pelo sobrenome que carregam em vez do caráter que demonstram. Não pertenço ao mundo onde amor é condicionado à aprovação social. E definitivamente não pertenço ao mundo onde um homem pode destruir publicamente uma mulher e ainda se sentir justificado. Isabela fez uma pausa, observando os rostos na plateia. Viu seus pais com lágrimas nos olhos, mas também com orgulho estampado no rosto. Viu colegas de trabalho acenando em apoio. E viu alguns membros da família Silveira com expressões de desconforto evidente. Vocês que me conhecem sabem que eu vim de origem humilde. Meus pais são um contador aposentado e uma professora primária. Não temos mansões, não temos empresas centenárias, não temos títulos de nobreza. Mas sabe o que temos? Ela olhou diretamente para Eduardo. Dignidade. Durante 2 anos, continuou Isabela, me esforcei para me encaixar num mundo que, como descobri hoje, nunca me quis verdadeiramente. Aprendi a falar sobre vinhos que custam mais que o salário mensal de uma família. Aprendi a sorrir educadamente quando ouvia comentários velados sobre minha origem. Aprendi a ignorar olhares condescendentes em eventos sociais. Eduardo estava visivelmente desconfortável, tentando encontrar uma forma de interromper o discurso sem parecer ainda mais covarde. Mas o que Eduardo e sua família nunca entenderam é que classe social não tem nada a ver com conta bancária. Classe tem a ver com caráter. E que tipo de caráter é necessário para humilhar publicamente alguém que você alegou amar? Ela se virou para Eduardo. Você diz que eu não mereço este anel. Tem razão. Eu mereço muito mais. Mereço um homem que tenha coragem de suas convicções. Mereço alguém que me defenda em vez de me sacrificar para agradar a família. Mereço um parceiro, não um covarde. A mãe de Eduardo, Margaret, se levantou do banco da primeira fila. Isabela,
Você está sendo muito dramática. Eduardo apenas foi honesto sobre incompatibilidades que... Senhora Margaret, interrompeu Isabela, olhando diretamente para ela. Com todo respeito, a senhora conseguiu o que queria. Parabéns. Salvou seu filho de se casar com alguém que julgou inadequado. Mas saiba que o que presenciaram hoje não foi honestidade. Foi crueldade calculada. Isabela se virou para toda a congregação. Quero deixar uma coisa clara para todos aqui. Eu não sou vítima. Vítimas ficam em silêncio, aceitam humilhação, se culpam pelo maltrato que recebem. Eu sou uma mulher que acabou de descobrir que vale muito mais do que imaginava. Isabela tirou o anel de noivado do próprio dedo, um anel que Eduardo havia dado para ela um ano atrás, com tanto amor e promessas. Eduardo, você está certo sobre uma coisa. Eu realmente não mereço este anel. Não porque não tenho classe suficiente, mas porque tenho classe demais para aceitar símbolos de um amor que se revelou falso. Ela caminhou até ele e estendeu o anel. Fique com ele. Dê para alguém que esteja disposta a abrir mão de sua dignidade para comprar um lugar na sua família. Eduardo, visivelmente abalado, pegou o anel com mãos trêmulas. Isa, talvez possamos conversar depois, quando você estiver mais calma. Mais calma? Isabela riu. Um riso sem alegria, mas também sem amargura. Eduardo, eu nunca estive mais calma na minha vida. Pela primeira vez em 2 anos, estou vendo tudo com absoluta clareza. Ela se dirigiu novamente à congregação. Quero deixar uma coisa clara para todos aqui. Eu não sou vítima. Vítimas ficam em silêncio, aceitam humilhação, se culpam pelo maltrato que recebem. Eu sou uma mulher que acabou de descobrir que vale muito mais do que imaginava. Isabela caminhou pelo corredor da igreja, mas parou no meio do corredor e se virou uma última vez. Eduardo, desejo sinceramente que você encontre alguém que sua família aprove. Alguém com o pedigree social adequado, com as conexões certas, com o sobrenome apropriado. Mas quando você encontrar essa pessoa, lembre-se do que perdeu hoje. O que eu perdi? Você perdeu a oportunidade de ser amado por quem você realmente é, não pelo que você tem. Perdeu a chance de ter ao seu lado alguém que te escolheu quando ainda não sabia que você era rico. Perdeu uma mulher que o amava pelo homem que pensava que era. Isabela caminhou pelo corredor da igreja com passos firmes, não correndo, não se escondendo, mas caminhando com a dignidade de uma rainha que nem o dinheiro poderia comprar. Conforme passava pelos bancos, alguns convidados começaram a se levantar. Primeiro seus pais, depois colegas de trabalho, depois pessoas que nem conhecia bem, mas que reconheciam coragem quando viam. "Vá, Isabela!" gritou uma de suas amigas da faculdade. "Você é demais!" disse o outro colega. Até algumas pessoas do círculo social dos Silveira estavam acenando discretamente, aparentemente impressionadas com a sua compostura sob pressão. Quando chegou à porta da igreja, Isabela se virou uma última vez. Eduardo ainda estava no altar segurando o anel que ela havia devolvido. Seus pais estavam chocados com a forma como a situação havia se desenrolado. Eduardo, disse em voz alta o suficiente para toda a igreja ouvir. "Obrigada por me dar o maior presente que um homem pode dar a uma mulher." "Que presente?" ele perguntou confuso. "A liberdade de descobrir que eu posso ser feliz sem você." E com isso, Isabela saiu da igreja de cabeça erguida, deixando para trás não apenas um casamento desfeito, mas uma versão de si mesma que aceitava menos do que merecia. Do lado de fora da igreja, o sol de outono de Campos do Jordão brilhava intensamente, contrastando com o drama que havia acabado de se desenrolar lá dentro. Isabela parou nas escadarias de pedra e respirou profundamente pela primeira vez em horas. Seus pais saíram logo atrás dela, seguidos por vários amigos e colegas. "Filha", disse Dona Rosa com lágrimas nos olhos, "você foi magnífica. Nunca me senti tão orgulhosa." "Mãe, desculpa por todo o constrangimento, toda a confusão." "Constrangimento?" interrompeu seu Francisco. "O que você fez aí dentro foi a coisa mais digna que já vi na minha vida. Você se comportou como uma verdadeira lama." Marina, sua melhor amiga e madrinha, chegou correndo. "Isa, meu Deus, você foi incrível. Que mulher, que força." "Não sei de onde tirei coragem para fazer aquilo", admitiu Isabela. "Tirou de onde sempre teve,
do seu caráter. Eduardo pode ter dinheiro, mas você tem algo que dinheiro não compra: dignidade. Conforme mais convidados saíam da igreja, um padrão interessante começou a emergir. As pessoas que realmente conheciam Isabela, colegas de trabalho, amigos da faculdade, vizinhos da família, estavam claramente do lado dela. Expressavam indignação com o comportamento de Eduardo e admiração pela forma como ela havia lidado com a situação. Isabela, disse Carlos, um colega da empresa de eventos, você transformou a pior situação possível numa demonstração de força. Isso foi liderança de verdade. Se você quiser mudar de emprego, acrescentou Fernanda, outra colega, nossa empresa ficaria honrada em ter alguém com o seu caráter na equipe. Por outro lado, os convidados do círculo social dos Silveira saíam em silêncio, evitando contato visual, claramente desconfortáveis com toda a situação. Enquanto Isabela recebia apoio de amigos e familiares, dentro da igreja, o clima era de tensão palpável. Eduardo ainda estava no altar, segurando o anel e tentando processar o que havia acontecido. Eduardo, disse o padre discretamente, talvez seja melhor dispensar os convidados. Não vai ter cerimônia hoje. Mas antes que Eduardo pudesse responder, uma voz se levantou da congregação. Era Dr. Alberto Mendes, sócio sênior da empresa onde Eduardo trabalhava. Eduardo, disse Dr. Alberto, se levantando, preciso falar com você. Ele caminhou até o altar, ignorando os sussurros dos outros convidados. O que você acabou de fazer, disse ele em voz baixa, mas audível, foi uma das coisas mais covardes que já presenciei. E olhe que já presenciei muita covardia no mundo dos negócios. Doutor Alberto, o senhor não entende a situação. Entendo perfeitamente. Um homem que não tem coragem de ter uma conversa difícil em particular, escolhe humilhar publicamente uma mulher no altar e depois ainda tem a audácia de culpar incompatibilidades sociais. Doutor Alberto balançou a cabeça com desprezo. Eduardo, no mundo dos negócios, valorizamos integridade, coragem, capacidade de tomar decisões difíceis com dignidade. O que você demonstrou hoje foi o oposto de tudo isso. Senhor, Você apenas destruiu sua credibilidade profissional, interrompeu o Dr. Alberto. Se você é capaz de trair a confiança de alguém que o amava dessa forma, como posso confiar que não vai trair a confiança dos nossos clientes? Eduardo empalideceu. Não havia pensado nas implicações profissionais de suas ações. E mais uma coisa, continuou o Dr. Alberto. Aquela mulher que você acabou de humilhar demonstrou mais liderança em 10 minutos do que você em 2 anos de sociedade. Se ela algum dia quiser trabalhar conosco, as portas estarão abertas. Com isso, Dr. Alberto saiu da igreja, seguido por vários outros convidados que haviam presenciado a conversa. 3 horas depois, Isabela estava no hotel, trocando o vestido de noiva por roupas normais. Cada peça do vestido que tirava parecia simbolicamente libertá-la de expectativas que nunca haviam sido realmente suas. "O que você vai fazer agora, amiga?" perguntou Marina, que havia ficado para ajudar a amiga. "Honestamente, não sei. Pela primeira vez em 2 anos, não tenho planos que envolvam o Eduardo. É assustador, mas também libertador. Você tem ideia de como foi corajosa hoje?" Isabela se olhou no espelho. Sem a maquiagem elaborada, sem o penteado sofisticado, sem o vestido de princesa, ela via apenas ela mesma e gostou do que viu. "Sabe, Marina, durante 2 anos tentei me moldar para ser a mulher que achava que Eduardo queria. Hoje descobri que a mulher que eu realmente sou é muito mais interessante. E qual é o próximo passo? Voltar para São Paulo, continuar minha vida, focar na minha carreira e, principalmente, nunca mais aceitar ser tratada como opção de segunda classe por ninguém." Isabela pegou o colar de pérolas da avó, a única joia que havia escolhido usar no casamento. Era simples, sem ostentação, mas representava gerações de mulheres fortes que haviam enfrentado dificuldades com dignidade. "Vovó sabia de uma coisa", murmurou, tocando as pérolas. "Ela sempre dizia que mulher de verdade não precisa de homem para se sentir completa. Precisa de homem que a valorize sendo completa." Nos dias que se seguiram ao casamento desfeito, Isabela descobriu que sua reação havia gerado ondas muito além do que imaginava. Primeiro, as repercussões profissionais foram surpreendentes.
Dr. Alberto Mendes realmente entrou em contato, oferecendo uma posição na empresa dele com um salário 40% maior que o atual. Isabela, disse Dr. Alberto durante o almoço de entrevista. Raramente vejo alguém manter compostura e dignidade sob pressão extrema. Essas são qualidades que valorizamos muito no mundo corporativo. Dr. Alberto, o senhor tem certeza de que não está me oferecendo isso por pena? Pena? Ele riu. Isabela, pena é o que sinto do Eduardo. Você, ao contrário, demonstrou exatamente o tipo de liderança que nossa empresa precisa. Mas as consequências mais importantes foram pessoais. Isabela descobriu que sua atitude havia inspirado outras pessoas que se encontravam em situações similares. Recebeu dezenas de mensagens de mulheres contando como sua história as havia encorajado a sair de relacionamentos tóxicos, a valorizarem mais a si mesmas, a nunca aceitarem serem tratadas como cidadãs de segunda classe. Sua reação no altar me deu coragem para terminar meu casamento, escreveu uma desconhecida. Há 5 anos, aceito ser diminuída pelo meu marido. Depois de ver como você se valorizou, decidi que eu também mereço mais. 6 meses depois do casamento desfeito, Isabela estava numa cafeteria em São Paulo quando Eduardo apareceu. Ela quase não a reconheceu. Estava mais magro, com olheiras, aparência cansada. Isa, disse ele se aproximando hesitantemente. Posso. Posso sentar? Ela o avaliou por alguns segundos antes de acenar para a cadeira vazia. Como está você? Perguntou ele. Muito bem, obrigada. E você? Eduardo suspirou. Não muito bem, para ser honesto. Perdi sociedade na empresa, perdi vários amigos e, principalmente, perdi você. Eduardo, você não me perdeu. Você me descartou publicamente. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Ele fez uma pausa. Isa, posso explicar o que aconteceu? Pode, mas não significa que isso vai mudar alguma coisa. Eduardo contou sobre a pressão da família, sobre os comentários constantes questionando a compatibilidade deles, sobre como havia gradualmente começado a duvidar do relacionamento. Mas você sabe por que realmente fiz aquilo no altar? Por covardia. Era mais fácil culpar as nossas diferenças sociais do que admitir que não tive coragem de enfrentar minha família. Isabela o ouviu em silêncio. Isa, você pode me perdoar? Eduardo, eu já te perdoei. Perdoar foi necessário para minha própria paz de espírito. E existe alguma chance de... Não, disse ela firmemente. Não existe. Por causa do que fiz no altar? Não apenas por isso. Por causa de quem você escolheu ser naquele momento. Você mostrou que, quando pressionado, é capaz de sacrificar quem ama para manter o status quo. Isso não é apenas uma ação ruim, é um caráter falhado. Eduardo baixou os olhos. Eu mudei, Isa. Eu aprendi. Talvez tenha aprendido. Espero sinceramente que sim. Mas isso não muda o fato de que somos incompatíveis de uma forma que não tem nada a ver com classe social. Como assim? Você precisa de alguém que te complete. Eu preciso de alguém que me aceite completa. São necessidades fundamentalmente diferentes. 2 anos depois daquele outubro transformador, Isabela estava no escritório de sua própria empresa, uma consultoria em gestão de eventos corporativos que havia fundado com o dinheiro que economizou trabalhando para Dr. Alberto. Na parede atrás da sua mesa, enframada, estava uma foto do dia do casamento. Não da cerimônia, mas do momento em que saiu da igreja, cercada por amigos e família, sorrindo genuinamente pela primeira vez em meses. Por que você mantém essa foto? Perguntou Rafaela, sua sócia na empresa. Para lembrar do dia em que descobri quem eu realmente sou. Naquela tarde, Isabela recebeu uma ligação inesperada. Isabela Santos? Sim. Aqui é Carmen Rodrigues, da revista Sucesso. Estamos fazendo uma matéria sobre mulheres empreendedoras que superaram adversidades. Gostaríamos de entrevistar você sobre sua empresa e sua situação anterior. Isabela sorriu. A história do casamento desfeito se tornara quase lenda nos círculos empresariais paulistanos. Claro, mas com uma condição. Qual? Quero que o foco seja na construção da empresa, não no drama pessoal. Quero inspirar outras mulheres a empreender, não a lamentar relacionamentos que terminaram.
Durante a entrevista, Isabela refletiu sobre a jornada que havia percorrido. O que essa experiência me ensinou é que, às vezes, a pior coisa que pode acontecer conosco também é a melhor. Se Eduardo não tivesse me rejeitado publicamente, eu nunca teria descoberto minha própria força. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para valorizar quem eu realmente era. Durante 2 anos, tentei me moldar para ser a mulher que achava que Eduardo queria. Hoje descobri que a mulher que eu realmente sou é muito mais interessante. E qual é o próximo passo? Soube que se casou no ano passado com alguém que a família aprova. Desejo sinceramente que sejam felizes. Sem ressentimentos? Nenhum. Aliás, sou grata a ele. Grata? Por me dar o empurrão que eu precisava para descobrir que eu sou muito mais forte e valiosa do que imaginava. Às vezes, precisamos que alguém nos jogue no fundo do poço para descobrirmos que sabemos voar. Quando a entrevista terminou, Isabela se olhou no espelho do banheiro do escritório. Via uma mulher de 28 anos, proprietária de uma empresa próspera, cercada de pessoas que a respeitavam e valorizavam, completamente confortável em sua própria pele. Obrigado, Eduardo, por me ensinar que eu nunca precisei de você para ser feliz. Eu só precisava lembrar disso. Naquela noite, durante um jantar comemorativo pelo 2º aniversário da empresa, Rafaela fez um brinde. A Isabela, que nos ensinou que às vezes o não mais doloroso nos leva ao sim mais libertador. Todos levantaram os copos, mas Isabela acrescentou algo que resumia perfeitamente sua jornada. E lembrem-se, nunca aceitem menos do que merecem, porque quando vocês se valorizam, o mundo inteiro é obrigado a valorizar vocês também. Fora da janela do restaurante, São Paulo brilhava com milhões de luzes. Cada luz representava uma vida, uma história, uma luta. E Isabela sabia que a sua luz brilhava mais forte do que nunca. Não porque alguém a havia acendido, mas porque ela havia aprendido a ser sua própria fonte de luz. O anel que Eduardo havia dito que ela não merecia estava agora em outro dedo, de outra mulher. Mas Isabela havia descoberto algo muito mais valioso. Ela não precisava de anéis, aprovação externa ou validação de ninguém para saber seu valor. Ela sempre havia sido suficiente. Apenas havia esquecido disso por um tempo. E essa descoberta valia muito mais que qualquer anel de diamante.